Boa noite a todos. Com o auxílio do plano espiritual, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, começando pela nossa prece. Senhor, estamos aqui para aprender e, acima de tudo, colocar em prática teus ensinamentos, que possamos nos tornar pessoas melhores e com mais compreensão com os nossos irmãos de caminhada. Que possamos aprender a perdoar, como também vamos precisar do seu perdão para com os nossos erros, pois somente assim, nesse elo de união, poderemos nos fortalecer e buscar o bem comum a todo o nosso planeta. Que esta oportunidade aqui na Terra seja de muito proveito e de realizações benéficas para todos. E que nosso irmão Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Obrigado, e que assim seja. Então, dando sequência, nós estamos na última parte do livro Desafio da Educação, de Raul Teixeira, que começa com a educação e algumas questões gerais. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Está no Livro dos Espíritos, pergunta 799. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Encontramos essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 12, versículo 6. A bagagem individual na educação. Na esteira do tempo, você vai desenhando a grande necessidade do ser humano, no que diz respeito à sua convivência no meio social, mas primordialmente a convivência consigo mesmo. Nesses dois campos de relacionamento, vê-se a permanência da educação ajustadora. Quando nos reportamos à educação, verificamos que é graças à sua poderosa ação, quando bem trabalhada, que o indivíduo passa a conhecer-se a si mesmo, compreendendo o de que já é capaz e o de que ainda não o é. É pela educação que o ser consegue visualizar quais são as zonas ainda obscuras em seu mundo íntimo, analisando os apelos sombrios ou escusos que ainda o atraem quanto às propostas de luz e de equilíbrio que o sensibilizam. No campo educacional, devidamente estruturado, para que se alcance o sentido das leis divinas, é que cada um deverá aprender a relacionar-se com o semelhante, dando-se conta, porém, de que responderá pelo que faça, pelo que diga, pelo que inspire, seja de bom ou de ruim, conquistando bênçãos de paz pela nobreza da sua dinâmica existencial, ou recolhendo amarguras pela sementeira que haja feito. A educação que se propõe a mudar as velhas características do indivíduo, destronando-as quando sejam perniciosas ou ampliando-as quando se mostrem enobrecidas, tem uma importantíssima missão entre os humanos. Vale, então, investir o melhor das nossas possibilidades em prol desse espiritual compromisso. À proporção que a educação é clareada pela luz do conhecimento espírita e cada educador se apercebe de que os educandos sob sua responsabilidade são individualidades sui generis, portadores de bagagem intelectual e moral própria, com abertura maior ou menor para o entendimento e assimilação das proposituras da vida sadia, verificará que não poderá utilizar-se de um só recurso, de uma só craveira ou de uma única metodologia para inserir-se em cada vida e sacar proveitosos resultados. Olha a importância da educação.
na nossa conduta, no nosso dia a dia, no aprendizado principalmente, pois é através da educação que nós vamos conseguir nos conhecer e nos conhecendo, com certeza vamos conseguir trilhar caminhos melhores. Tanto na vida pessoal quanto nas relações heterossociais, cada indivíduo dará mostra do que carrega em si como elementos basais para tudo quanto se lhe queira ensinar. Cada pessoa apresentará por sua causa da somatória das suas pregressas experiências, posto que estamos considerando a fieira de reencarnações pelas incontáveis moradas de Deus, que são os mundos materiais, maneiras diferentes de relacionar-se com os chamados valores familiares, sociais, profissionais, religiosas e espirituais, manifestando dessa forma o estágio de amadurecimento do senso ético, do senso estético, quanto do senso moral. A partir daí, dir-se-á que alguém é maduro nisso e imaturo naquilo, ou que se movimenta bem em tal área, mas se atrapalha em outra, e assim por diante. O Espiritismo, quando aprofundadamente conhecido pelo seu alongado estudo e honestamente sentido pela vivência corajosa, logra iluminar os diversos setores da atividade humana na Terra, despertando nas almas essa real paixão por ser feliz, graças ao esforço de exercitar fidelidade aos ensinos de vida eterna que Jesus, o modelo e guia da humanidade, veio trazer aos alunos matriculados nos programas de evolução no planeta. É por meio da educação que o Espiritismo ajudará os homens a libertar-se do jugo materialista, presente em tudo o que fazem. O egoísmo, nesse ponto, estará desmascarado e abatido, permitindo-se reformem as instituições terrestres, havendo ensinado os excelsos guardiões da Terra que está chegado o tempo das grandes transformações do mundo. Não somente as entranhas físicas do planeta deverão alterar-se, mas, principalmente, as entranhas morais da humanidade, e isso terá que fazer-se pela educação. O papel muito grande da educação, na nossa evolução, e principalmente com o auxílio dos nossos mentores espirituais, que estão aí para nos ajudar e nos mostrar o melhor caminho. Mas temos que fazer a nossa parte, temos que buscar o ensino, a educação, o estudo, principalmente das obras da doutrina espírita. Estabelece Allan Kardec com sua penetrante visão que a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Eis porque os homens de boa vontade, que anelam por um mundo ditoso, intelectual e moralmente, e que por isso se esfalfam buscando providências capazes de diminuir a miséria espiritual no orbe, o que estão se valendo dos mais respeitáveis recursos para municiar as criaturas com os dignos valores da sabedoria e da fé, amadurecida pelo bom senso, não deverão descurar da suprema importância do ato de educar. Cada vez mais, tenho reforçando que a educação faz parte de tudo, de todo o nosso processo evolutivo. Que o movimento espírita, com suas inumeráveis instituições de benefício aos necessitados, como hospitais, creches, lares de infância e da velhice desatendidas, escolas diversas, munido desse bonito sentimento de socorrer, de ajudar, de nortear para o bem, não venha a olvidar a vital importância de educar, para que de fato o carente de qualquer matiz não só receba o peixe, mas aprenda o ato de pescar. Não podemos criar a dependência, Nós precisamos mostrar o caminho, mostrar como se faz e ajudá-los a seguir o seu caminho, Com mais força, com mais fé e com mais coragem. Mas cada um tem que trilhar o seu caminho.
alicerçadas na bagagem de cada indivíduo que chega ao mundo no comboio da reencarnação, serão erguidas as colunas de sustentação dos formosos reinos de Deus que as falanges educadoras coordenadas por Jesus Cristo estão erigindo desde muito tempo na Terra. Mensagem, do Espírito Camilo. Então vamos às questões. Pode a prece ser entendida como ato educativo? Pode sim, levando-se em conta que a verdadeira prece é um ato de adoração e que por meio dela a criatura pode louvar, pedir ou agradecer ao Criador. Aquele que ora ao longo do tempo, à medida que vai compreendendo melhor a sua relação com a divindade, vai melhorando os modos e objetivos do seu louvor, da sua petição e do seu agradecimento, o que indicará que se torna aos poucos uma pessoa mais amadurecida no campo da existência. Isto também é educação. Questão 2. A idade avançada diminui a capacidade de aprendizagem? Quando o indivíduo se acostumou desde cedo a ativar suas redes neuronais através de continuada busca de desenvolvimento intelectual, seja em coisas simples do cotidiano, seja em disciplinas mais exigentes de qualquer área de conhecimento, é comum que a idade não interfere na capacidade de aprender. Não é raro encontrarmos cientistas, pesquisadores, acadêmicos, literatos, atores de cinema e de teatro em pleno vigor da sua capacidade intelectiva, apesar do corpo marcado pela ação do tempo. Estudos notáveis de Monique Leponcin, doutora em ciência e psicóloga, que atualmente dirige o Instituto Nacional de Pesquisa sobre a Prevenção do Envelhecimento Cerebral, no Hospital de Bicêtre, em Paris. Desenvolve um importante trabalho chamado de ginástica cerebral, com o objetivo de abrir a mente, de fazer a mais curiosa no que respeita às coisas da vida, de desenvolver a confiança nas próprias possibilidades, trabalho que atende tanto a jovens quanto a idosos, em que seus estudos vêm demonstrando que o que mais facilmente envelhece as pessoas é a fixação intelectual numa única atividade, sem criar espaço mental para os diversos aprendizados que a vida oferece. Questão número 3. Para o Espiritismo, há temas que devam ser trabalhados em faixas etárias específicas, na infância, na adolescência e etc. Todos os temas tratados pelo Espiritismo podem e devem ser levados a todas as faixas etárias. O que não pode faltar é o trabalho de adequação dos enfoques, da linguagem, do nível da abordagem, a fim de que seja importante, útil e desperte interesse do aprendiz. Questão 4. Como deve ser a educação espírita da família, preparando-a para conviver no mundo conturbado, violento e competitivo, sem levá-la à alienação ou à revolta? O Espiritismo, retomado e reforçando os ensinamentos de Jesus Cristo, permite que a família espírita seja educada sem pieguismos, sem alienação ou revolta, mas com profundo sentido de responsabilidade perante a existência, não como quem se acha no mundo numa aventura de imitar os desvalores, justificando que tudo está ruim, mas como quem se encontra no educandário com deveres a serem cumpridos, apesar dos graves anacronismos à sua volta. Então, as dificuldades, com certeza, nós vamos encontrar, mas o importante é a forma com que a gente age diante das dificuldades e não ficar se lamentando, se achando vítima das circunstâncias, mas sim como quem está lutando, trabalhando e se esforçando para superar todas as dificuldades. Basta lembrarmos o que foi dito do mestre Galileu, que ouvimos a afirmativa de que é necessário viver no mundo sem ser do mundo, que é preciso ser manso como as pombas, mas prudente como as serpentes,
de que se fazia necessário que o nosso falar fosse sim, sim, não, não, de que era importante não para atormentarmos pela posse do ouro, de que a cada dia já basta o seu mal, de que devíamos dar a César o que é de César e a Deus o que a Deus pertence, e de que devíamos ainda fazer ao nosso próximo como quereríamos que o próximo nos fizesse. Este e outros ensinamentos devidamente ouvidos com ouvidos de ouvir e devidamente praticados, sem qualquer dúvida, assegurarão à família uma vivência genuinamente espírita, em pleno campo de lutas e de conquistas, por fazer que se distende à sua frente. Questão 5. Os filhos devem trabalhar na esfera da atividade econômica quando chegada a idade legal, mesmo quando não haja efetiva necessidade financeira? Olha a questão importante, né? Do trabalho, das atividades. Então vamos à resposta. O trabalho na terra, representando uma das leis divinas, deveria ser incentivado sob todos os aspectos, como se incentiva as crianças e jovens para a arte, para o esporte, para as demais conquistas do mundo, ou como se lhes ensina a ser bons, dignos, honestos, etc. Ainda quando não exista necessidade econômica, exatamente por isto, por que não levar os nossos jovens a aprender a trabalhar? Valorizará o tempo, valorizará o que tem, conhecendo outras realidades bem diferentes da sua. Despertará para as necessidades da sociedade, o que pode ajudá-lo a escolher a própria profissão ou a desenvolver-se mais nela quando tenha a escolhida. Aprender a prestar serviço durante 2 ou 3 horas ao dia, ou mesmo em meio expediente, ainda tem o poder de incrementar o amadurecimento do jovem, numa fase em que tem sido comum encontrá-lo, quando nada tem a fazer, rodeando mesas de bares e bares, na senha dos alcoólicos destruidores, ou atendendo ao convite insistente da toxicomania, que costuma ter guarida nas vidas vazias, desocupadas em franco processo de fuga de si mesmas. Vale considerar ainda que não há nada de feio ou de indevido no ato de ensinar os filhos a prestar pequenos serviços domésticos junto dos pais ou de servidores da casa, para que vejam sempre como natural e digno o ato de trabalhar. Trabalho é lei divina a qual nós devemos ajustar. Questão 6. Imaginemos uma situação em que se caracterizasse extrema necessidade financeira numa família, quando o trabalho do filho fora de casa seria então fundamental. Contudo, seria necessário o seu afastamento da escola. Que posicionamento dos pais seria mais lúcido? Diante dessa extrema necessidade, diz o bom senso que não há outra opção senão aquela em que todos da casa se unirão para sanar a emergência. Não devemos incluir aqui os casos em que crianças pequenas podem ser mantidas na escola, enquanto os adultos ou jovens da família sairão à luta, dando aos pequenos o ensejo de construir, pelo menos, o mínimo para o seu amanhã menos áspero. Em situações como a apontada na indagação, em que se confere a extrema necessidade, o que ditará o procedimento da família relativamente ao apoio material dos filhos em idade escolar será a própria necessidade. Questão 7. O conhecimento eventual do passado reencarnatório dos nossos filhos pode ajudar na educação dos mesmos? Olha que importante essa pergunta. Não se pode tomar tal conhecimento como regra capaz de ajudar. Tudo leva a crer que haveria mais prejuízos do que utilidade. É impossível determinar, mas é fácil supor, o que sentiria a mãe ou o pai de uma criança caso descobrisse ter sido ela, a referida criança, a responsável no pretérito reencarnatório por suas desditas, por seus fracassos ou crimes.
Então, a lembrança do passado, né, às vezes pode mais prejudicar do que ajudar. Temos que ter esse cuidado, né? Como o sentimento que lhes adviria, será que teriam a necessária isenção para tratá-la como criança e mais como filha? E se viessem a saber que ao filho de agora eles impuseram horrendos sofrimentos e usurpações, ou que o levaram à miséria ou mesmo à morte? Manteriam tranquilidade para educá-los, ou para complexos de culpa os destroçaria pouco a pouco? Né? Responde, né, com outra pergunta, que será que não vai mais nos prejudicar do que nos ajudar? Será que conhecendo o passado, né, não tornaria mais difícil os relacionamentos? Né? Porque o perdão, nós precisamos esquecer o passado, né? Precisamos pensar no futuro e no elo que vai nos unir. Muitíssimo importante é o que dizem os guias da terra, em O Livro dos Espíritos. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. E em outro momento da mesma obra, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultariam talvez, ou mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Olha o que diz, né? A gente tem que pensar também que a hora que a gente sabe do que os outros fizeram, né, a gente vai também saber o que a gente fez e também o que a gente deixou de fazer, né? O espírito Teresa de Brito, numa carta dirigida aos pais, assevera com propriedade que os espíritos avalistas de sua família acompanham as suas lutas e dificuldades, limitações e empenhos, suprindo onde seja necessário e a fim de que você consiga avançar, cooperando com o Criador de modo efetivo e mais afetivo, alcandorando-se com seus educandos bem formados. Vamos então à questão 8. Propõe-se, de quando em quando no movimento espírita, a extinção das chamadas mocidades espíritas e evangelização infantil, por entenderem tais separações desprovidas de fundamentação doutrinária, uma vez que com tais características não há menção nas obras da codificação. Este tipo de raciocínio tem procedência? Embora respeitemos os que assim pensam, não participamos dessa forma de ver a questão. Evocamos as propostas pedagógicas calcadas nas melhores psicologias educacionais, quando estabelecem que o atendimento ao indivíduo dentro do seu campo de referências é passível de apresentar melhor aproveitamento. Isto quer dizer que, em geral, as crianças se descontraem mais junto de outras crianças, jovens entre jovens, respeitando-se naturalmente as interfaces e as exceções. Questão 9. O jovem espírita, assim bem entendido, pode participar das tarefas de evangelização da criança e mesmo de outros jovens? Ou tal atividade é exclusiva dos mais velhos ou somente de professores formados? Seria excelente se as instituições espíritas pudessem contar com professores formados e com boa bagagem geral para cuidar das nossas crianças e dos nossos moços. Com isto é muito difícil, quase sempre a solução encontrada pelas instituições é preparar do melhor modo possível os jovens, dispostos e amadurecidos para essas tarefas, lançando mão do seu entusiasmo e boa vontade, e nem sempre encontramos em pessoas mais velhas ou em professores formados. É bom enfatizar que o ponto sério na questão é a promoção do melhor preparo possível dos jovens que trabalharão com crianças ou com outros jovens, e nesse preparo serão fundamentais o conhecimento da doutrina espírita e uma vida assinalada pela indispensável higiene moral. Então, o que importa não é a idade, né? O que importa é a base, o que importa é o conhecimento, é a boa vontade, é estar ali com o coração aberto para ajudar no que for possível. Questão 10.
Fala-se muito em educação sexual das crianças e dos jovens, mas o que os centros espíritas podem fazer em prol da reeducação sexual dos adultos, inclusive dos cônjuges? Qualquer processo de reeducação é sempre mais trabalhoso do que a educação pura e simples, enquanto que a criança e o jovem se estará, em tese, orientando para uma atividade não vivenciada. Com os adultos, a situação é outra. Nos centros espíritas, as reuniões de estudos destinados à juventude ou à madureza podem e devem tratar desse tema com exposições, com debates, com discussão de textos, entendendo-se, porém, que muitos vícios sexuais enraizados ou mantidos pelo interesse dos adultos continuarão mantidos, uma vez que são poucos os que admitem que sua vida sexual tem alguma ligação com a sua vida moral. Muitos entendem que nada tem a ver os estudos espíritas com a sua atividade sexual. Para muitas pessoas, tais abordagens terão cheiro de patrulhamento, de imissão em seus gostos e práticas sexuais, levando-se em conta que entre adultos as coisas devem ser feitas de comum acordo, que aquele parceiro que se sinta violentado por certos costumes e práticas do outro parceiro, que o assuma, que dialogue, que tenha coragem para propor novos modos para não submeter-se aos absurdos, em nome do autorrespeito. A reeducação é um processo sempre mais trabalhoso em qualquer área da vida, mas vale a pena o esforço, vale a pena o tentame, vale a pena a vitória. Vamos à questão 11. A criança deficiente deverá participar das aulas de evangelização junto com as demais crianças ou a instituição espírita deverá prover-se de turmas especiais? A questão implica em muitas variações pelas características particulares de cada caso. Há que se pensar no tipo e no nível da deficiência, de modo que não se exponha a criança portadora de graves limitações a situações que não lhe beneficiem, menos ainda aos seus companheiros de classe. Toda atividade que envolva crianças com deficiências e outras normais deve ser analisada e acompanhada com carinho e bom senso, pois há incontáveis elementos que deverão ser considerados, tais como faixas etárias e níveis de desenvolvimento mental. Níveis de aceitação da criança com limitação por parte da classe e a capacidade de adaptação daquela com relação a esta, tipos de atividades intelectuais e ou psicomotoras que se pretende desenvolver, o acompanhamento de alguém com experiência de lidar com crianças portadoras de deficiências, a fim de que se promova o seu bom aproveitamento no convívio normal com outras crianças. Como a pergunta se refere à participação da criança portadora de deficiência em aulas de evangelização em instituições espíritas, a questão se torna problemática exatamente pelo fato de que costumamos ter, atendendo a essas atividades a instituições quase sempre jovens e às vezes bem jovenzinhos, ou mesmo adultos que, sem os necessários conhecimentos e maturidade, para facearem em tal desafio. Possivelmente não desempenhassem com utilidade a tarefa, frustrando a iniciativa que em si mesma é fraternal e valiosa, de fazer interagir umas crianças com outras, numa proposta psicopedagógica altíssimo sentido espiritual. Por outro lado, para formarmos classes especiais, estas não deveriam ser especiais, por serem formadas por portadores de deficiência, principalmente por disporem de professores preparados para lidar com essa faixa de crianças ou de jovens. Mas, se a instituição dispuser desse plantel ou de apenas um desses especialistas, também já não precisará formar classes especiais, pois saberia promover a referência à referida integração. Concluímos dizendo o que dissemos de início. A questão implica em muitas variações, cabendo a cada instituição espírita
amadurecidamente verificar o de que é capaz. Questão 12. O trabalho educativo com o menor abandonado pode ser feito nas dependências do centro espírita e junto com as mesmas turmas habituais de evangelização da instituição? Se o centro espírita dispuser de dependências onde esses trabalhos com menores abandonados possam ser desenvolvidos, nada obstará que nelas se os faça. Em caso contrário, buscar outro lugar onde esses menores sejam devidamente atendidos. Quando se pergunta se as atividades com menores abandonados devem ser juntas com as turmas habituais da instituição, já está implícita a preocupação que passa pelas mentes dos responsáveis. Não se deverá agir em casos assim, com o romantismo de quem ignore as condições em que vivem os menores chamados de rua ou simplesmente abandonados. Em muitos casos, fazem uso de drogas, desde a cola de sapateiro até o crack. Em muitos outros casos, carregam vícios sexuais provenientes de experiências grotescas e covardes a que são submetidos, desde o contexto doméstico até as danações das ruas. Inumeráveis são os casos em que os menores são infratores, que se envolveram com crimes desde pequenos furtos até homicídios. Muitas vezes são crianças que foram obrigadas por razões inconcebíveis a um amadurecimento precoce como meio para a sobrevivência em ambiente hostil, e desse modo algumas são amargas, outras são revoltadas, outras mais são violentas ou dá-se um somatório de tudo isso. Vê-se então que a assistência a ser dada a esses menores abandonados, que são apenas crianças e jovens, que não tiveram a fortuna de um lar minimamente organizado para cativá-los. Deverá ter a dimensão das necessidades deles, quando junto à boa vontade dos voluntários estarão pessoas especializadas em lidar com essa população, seja a especialização obtida na experiência decorrente do tempo aplicado em labores nesse campo, seja a experiência obtida nos estudos acadêmicos, ou melhor ainda, ambas as experiências. Esses menores têm necessidades muito específicas em função das suas histórias de vida, então, tudo leva a crer em casos assim, ou juntá-los com as classes habituais do centro não será produtivo, nem para elas, tampouco para os que já se acham aclimatados à dinâmica institucional. Esses menores abandonados representam gritantes desafios à nossa capacidade de despojamento, de compreensão, de desenvolver espírito de serviço, de dispor-se ao difícil acompanhamento. É um desafio à nossa coragem e ao nosso amor fraternal, não somente para os cristãos espíritas, mas para todo e qualquer indivíduo que já se tenha dado conta de que esse quadro famigerado de abandonados, de deserdados, deve ser a indiferença de governantes omissos, de administradores negligentes e dos homens de bem que pensam somente no bem de si mesmos e de sua família imediata. A proposta futura de atividades desse nível é da integração de todos. Entretanto, precisamos preparar uns e outros, lucidamente, para que se possa obter os melhores resultados desse movimento fraternal. Questão 13. Há o melhor modelo entre uma escola confessional pura e simples e uma escola não confessional, mas com currículo voltado também para a formação moral do estudante, em se tratando de instituição mantida por organização espírita? Todas as escolas, independentemente de sua coloração confessional ou não, deveriam ocupar-se com a estruturação moral dos alunos, com o sentido de termos uma sociedade moralmente sadia no futuro. Tristemente, isso não ocorre. O anseio argentário, que quer dizer riqueza, tem sido maior do que o ideal educacional e moralizador, mesmo em núcleos escolares confessionais, enquanto são ministradas aulas de religião.
A questão profunda de transformação moral do ser humano fica distante, em planos secundários. Cabe, sem dúvida, à família a orientação religiosa de seus filhos, e não à escola. Assim, pensamos que o melhor a buscar-se numa escola para os filhos seja sua filosofia de trabalho e seu currículo, que envolvem o programa por inteiro. Ótimo se for uma filosofia que priorize o respeito à vida em todas as suas expressões, às leis, aos valores morais de alto coturno, que quer dizer, valores de alta importância, e um currículo capaz de conduzir a criança ao desenvolvimento intelectual e ao amadurecimento geral enquanto pessoa em seu meio social. Questão 14. Na educação dos filhos, a figura do pai é importante? E quando ocorre a sua falta, por variados motivos, inclusive pelo divórcio e pela desencarnação? A figura do pai é sempre importante na educação dos filhos, como em sua vida generalizadamente. Há, porém, situações expiatórias em que indivíduos que menosprezaram seu lar e seus genitores no pretérito em níveis graves renascem sabendo que terão que facear a orfandade, às vezes de pai, às vezes de mãe, outras vezes de pai e mãe. Em casos que tais, a divindade dispõe dos recursos para fazer com que a orfandade se torne em lição de vida, em amadurecimento, em crescimento, pelos sacrifícios e frustrações sofridos pelo órfão. No caso de orfandade com pais vivos, e em razão de abandonos ou de divórcios, a situação é nitidamente outra. Porque não constava na lei divina tal ocorrência concreta, embora estivessem previstas as dificuldades de caráter, de temperamento dos cônjuges, a serem devidamente trabalhadas e superadas pelo casal. Em razão disto, toda a agrura material, social ou moral que vem os filhos mais frágeis a sofrer, pesará na conta moral daquele ou daqueles que se inscreveram no rol dos que cometeram o crime de lesa confiança, pelo que darão conta ao longo do tempo. Estamos então chegando ao nosso final e vamos fazer a nossa prece. Senhor, que os teus ensinamentos possam nos mostrar como agir e a tratar melhor nossos irmãos. Pedimos a tua ajuda, Pai, para superarmos todos os desafios dessa nossa caminhada. Pedimos perdão pela nossa falta de fé e confiança na tua providência, pois por mais que as coisas não aconteçam como gostaríamos, sabemos que tudo acontece conforme nossas necessidades e merecimentos. Que nossa vida seja abençoada e os nossos caminhos iluminados pela tua luz e infinita bondade. Por isso, obrigado por estar sempre ao nosso lado, e que assim seja. Fiquem sob a proteção do nosso Mestre e Irmão Jesus. Desejo uma boa semana a todos.